Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, sendo um evangelista mesmo que virtual. Que você semeie a palavra de Deus, que você semeie o Evangelho de Cristo a um parente, a um familiar, um amigo, colega que seja. Tenha certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia e você está semeando o Evangelho de Cristo. E se você não é inscrito em nosso canal, eu peço muito gentilmente que você faça, que você ative o sininho de notificações. Isso lhe permitirá estar mais perto da família Manaim, mais conectado conosco e receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Seguimos com a minissérie Jejum, meditando na vida de homens e mulheres de Deus que viveram na prática essa importante disciplina espiritual. Chegamos no quarto vídeo. Nos vídeos anteriores nós tivemos um vídeo introdutório acerca do que é o jejum, com lições práticas, com alerta. Sugiro que você assista esse vídeo, é muito importante. Depois disso nós meditamos num jejum focado no relacionamento, na interação, na intimidade com Deus, que foi o jejum de Moisés. E no penúltimo vídeo nós vimos um jejum coletivo, um jejum focado no bem comum, liderado pela grande mulher de Deus, pela Esther. E hoje, o quarto vídeo da série é um jejum focado em coragem. Vamos meditar na vida de Esdras e um jejum focado em coragem. Muitas vezes, meu irmão, eu e você, nós somos confrontados, nós somos afrontados e muitas vezes o medo pode nos balançar, as dúvidas, os questionamentos podem nos assolar. Quando não é um confronto direto, muitas vezes são decisões na vida, decisões que são caminhos divergentes, caminhos que levam a pontos que fica difícil o retorno, decisões duras que você tem que tomar na vida acerca da sua vida profissional, acerca da sua família, acerca de um negócio, acerca de um ministério, acerca de um relacionamento. E muitas vezes quando você se vê nessa bifurcação de decisões duras que tem que ser tomadas, muitas vezes o medo ele suplanta e você paralisa, e por falta de coragem você hesita, você não avança. E nesse contexto, Esdras deixou um lindo ensinamento para nós. Esdras, um escriba, um profundo conhecedor da lei, que estava no exílio que foi babilônico e depois que os persas dominaram a Babilônia. E no caso de Esdras, ele foi chamado por Deus, imbuído por Deus para participar da reconstrução do povo de Deus após os 70 anos que o Senhor decretou. Eu falo assim, reconstruir o povo de Deus, porque não só as muralhas de Jerusalém precisavam ser reconstruídas. 70 anos é um ano muito duro, é muito tempo para a desconstrução de doutrinas, de fé, da palavra. Da mesma forma que Neemias foi um grande líder, um grande governante, criando toda a estratégia militar e focando no âmbito mais estrutural, Esdras foi o grande líder religioso desse movimento, trabalhando na reconstrução dos corações. Esdras promoveu jejuns, Esdras também chorava, lamentava pelo povo quando viu que o povo tinha caído em miscigenação com povos que não agradavam a Deus. Então, Esdras foi um grande instrutor desse povo. Só que nesse contexto, Esdras teve que pedir liberação ao rei para ir para Jerusalém. Só que Esdras, como homem de Deus, ele falava que servia a um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus que tudo podia. E ele se viu numa grande bifurcação e numa grande dúvida. Porque a palavra de Deus no próprio livro de Esdras diz que em tudo o rei lhe era favorável, porque Deus estava com Esdras. Então Esdras ele podia pedir que o Senhor estava com todos os pedidos pré-aprovados pelo rei. Era Esdras pediu, o rei estava liberando, dando condições, dando liberação em favor. Só que a viagem era muito longa e muito perigosa. Não podemos esquecer que existiam opositores à reconstrução da cidade de Jerusalém. Não podemos esquecer que os judeus tinham inimigos seculares que lutavam contra os judeus, que perseguiam, e essa viagem era uma viagem muito longa, de dezenas de dias, e Esdras com alguns homens tinham que seguir nessa jornada muito perigosa, com risco de salteadores, de assalto, etc., e até mesmo de morte.
Só que Esdras viu uma bifurcação. Ele poderia sim pedir um auxílio militar ao rei, e o rei com certeza lhe daria, porque no próprio livro de Esdras diz que o rei era favorável a ele. Mas ele se viu numa bifurcação de fé. Se eu digo que o meu Deus é poderoso, que Ele está nesse negócio, que Ele é o Senhor de tudo, como é que eu já vou começar essa missão pedindo auxílio militar? E nessa bifurcação, nessa dubiedade, nessa dificuldade entre medo e coragem, Esdras tomou a decisão certa, que foi seguir, mas numa coragem pautada no Senhor. E a sua coragem foi fortalecida em jejum. Diz assim os textos sagrados, livro de Esdras, capítulo 8, a partir do verso de número 21. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Ali junto ao canal de Ahavá, proclamei jejum para que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e para nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para que nos protegessem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aleluia! Que homem de fé, que homem de coragem. Ele viu ali numa bifurcação entre o seu testemunho que ele dizia ao rei, ele dizia, rei, o meu Deus é poderoso e é fiel, e aqueles que são fiel com eles, ele é fiel, e aqueles que são infiéis com ele, ele os abandona. Mas nessa fé, eu vou nessa viagem sem nenhuma escolta, sem nenhum regimento militar, eu vou na fé, eu vou na coragem. Quando me falta coragem, eu usei de jejum para fortalecer o meu espírito em detrimento da minha carne, e com esse espírito fortalecido, Esdras se viu em condição de liderar o povo nessa importante jornada, e o resultado disso, a história está aí para comprovar. Jerusalém reconstruída, foi reconstruída tanto fisicamente, estruturalmente, pela ordem de Neemias, como um grande líder nessa parte, e na parte espiritual, estrutural, de fé, de leitura da palavra, de entendimento dos ensinamentos judaicos, foi liderada através do grande homem de Deus, Esdras. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, trouxe alguma lucidez acerca de jejum, eu peço muito gentilmente que você deixe no comentário o que tocou, o que lhe trouxe lucidez. Se você tem alguma bifurcação, algum ponto que você está ali naquela indefinição entre medo e coragem, lhe sugiro também veementemente que você utilize o jejum como uma forma de fortalecer o seu espírito para tomar uma decisão, que seja profissional, pessoal, ministerial, para quando lhe faltar recursos, lhe faltar estratégias, que a coragem venha através do alto. E o jejum é uma grande e importante ferramenta disso, alinhado com a oração, alinhado com a leitura da palavra. E eu gostaria de encerrar orando mediante esse ensinamento. Senhor Deus, muito obrigado pela instrução da Tua Palavra, onde nós aprendemos, Deus, através da vida desse grande homem de Deus, Esdras, que nos ensinou que muitas vezes entre as bifurcações da vida, entre as decisões difíceis, entre o testemunho público que nós defendemos de Ti, Pai, nós temos que dar um passo de coragem, e muitas vezes essa coragem nos falta. É natural que nos falta, e faltou para aquele homem de Deus, e pode faltar para nós, e vai faltar para nós. Mas que nós tenhamos no jejum, Senhor Deus amado, na conexão direta contigo, nesse aprofundamento espiritual, a busca pela essa fonte, Senhor, pela coragem divina, pela intrepidez divina, pela orientação divina, para seguir a despeito dos nossos medos. E que o Senhor te abençoe, te dê um excelente dia na presença dEle. Forte abraço, fique com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.